Casa de Portugal, 10 de maio de 2018. Temos aqui um soneto para Gonçalo da Silveira, que foi um missionário jesuíta, assassinado em África, aos 35 anos de idade. Era um homem de fina educação e mostrou um pendor religioso desde cedo. Ingressou na ordem e rumou para a Índia. Esteve alguns anos em Goa, capital da Índia portuguesa, 400 quilômetros ao sul de Mumbai, cidade importante, ou Bombaim. Esteve 400 anos sob domínio e administração portuguesa. Só em 1961 passou para a Índia. Goa é o menor estado da Índia, mas também é aquele que tem maior padrão de vida, economicamente desenvolvida. E Gonçalo da Silveira, após alguns anos servindo em Goa como religioso, veio a Moçambique, que é a costa oriental da África. Entrou pelo rio Zambeze. O Zambeze está aqui. Ele nasce no centro da África e mais ao sul desemboca na costa de Moçambique. E catequizou populações, converteu ao cristianismo um reino que ficava junto ao rio Zambeze, inclusive o próprio rei, e iniciou-se um comércio com os portugueses, mas também com os mouros que habitavam a região. E aí, por influência desses comerciantes, o rei mandou matá-lo. Ele foi executado dentro da choupana. Camões trata como se ele estivesse vivo, se dirige a ele. Não passes, caminhante. Quem me chama? Uma memória nova e nunca ouvida de quem trocou finita e humana vida por divina, infinita e nobre fama. Quem tão gentil louvor a mim derrama? Quem dedicar a vida não duvida a seguir a bandeira esclarecida de um soldado de Cristo que louva e ama. Proclamando direi, ditosa sorte, honrado fim, honroso sacrifício que a Deus fizeste e ao mundo juntamente. E poderás dizer a toda a gente que sempre deste em vida claro indício de um dia receber tão santa morte. O 12. Por esses vos darei um hino fero que fez ao rei tal serviço, um egas, indom fuas, de Homero a cítara para ele só cobiço. E pelos 12 pares dar-vos quero os 12 de Inglaterra e o seu magriço. Dou-vos ainda o nosso ilustre gama, que para si de Enéas toma fama. Pois se a troco de Carlos, rei da França, ou de César quereis igual memória, vede o primeiro Afonso, cuja lança escura faz qualquer estranha glória. E aquele que a seu reino a segurança deixou com grande e próspera vitória. E outro João, invicto cavaleiro, o quarto e quinto Afonsos e o terceiro. Ele prossegue dizendo de outras personalidades. Então será Pacheco, Eduardo Pacheco Pereira, que foi um navegador importante. Em 1506, Duarte Pacheco Pereira escreveu uma obra chamada Esmeraldo de Cito Orbis. A palavra esmeraldo é uma tentativa de juntar o nome do rei com o nome dele mesmo em latim. Seria então Emanuel com Eduardos. Não é exatamente um anagrama, mas é uma invenção
que foi feita para o nome da obra, né? Então, Esmeraldo teria letras de Emanuel e de Eduardo. De Cito Orbis é uma obra da antiguidade que fala dos lugares do mundo. Então, esta obra descreve o que ele chama de ladezas, que são as latitudes dos vários lugares conhecidos na época. Inclusive tem a ilha de Fernando de Noronha nessa obra. E foi entendido que era uma obra com informações de interesse militar, então não foi divulgada. Somente em 1890 é que foi descoberta na Torre do Tombo a obra, e também em uma outra cidade portuguesa, e se divulgou. E aí ficou documentado de que ele chegou à costa do Brasil antes de Cabral, mas na costa norte, né? Então, nessa obra existe a seguinte frase, que é a documentação, né? No terceiro ano de vosso reinado, do ano de Nosso Senhor, de 1498, Vossa Alteza mandou descobrir a parte ocidental, passando além a grandeza do mar oceano, onde é achada e navegada uma tão grande terra firme, com muitas e grandes ilhas adjacentes a ela, e grandemente povoada. Tanto se dilata sua grandeza e corre com muita longura, que de uma parte nem de outra foi visto nem sabido o fim e o cabo dela. Pedro Álvares Cabral voltou em 1502 ali em Lisboa com 6 navios. Ele havia partido com 13. Na verdade, voltou com 5. Um desses 6 é a nau que foi enviada da costa do Brasil a Portugal para informar o descobrimento da terra ao sul. Mas foram perdidos 5 navios no Cabo das Tormentas, na viagem de ida. E na volta ainda, mais um navio encalhou na costa oriental da África. Então ele voltou com 5, um já havia vindo, né? E perdeu muitos homens. Foi uma viagem muito difícil. Ao chegar à Índia, ele se deu conta de que os homens locais haviam matado os portugueses que Vasco da Gama havia deixado no continente, né? E a esquadra bombardeou Calicut. E aí morreram muitos portugueses e morreram muito mais indianos. Isso. Mas em 1503... Eles morreram por quê? Pela guerra. No bombardeio que a armada fez a Calicut. Em 1503, 6 navios de guerra partem de Portugal, comandados por Afonso de Albuquerque. Duarte Pacheco Pereira comanda um dos navios. E aí, em desforra a acolhida hostil dos indianos, eles conseguem firmar um armazém definitivo no sul da Índia, em Cochin. E quando Duarte Pacheco Pereira volta a Portugal, ele é recebido com honrarias, disse que o próprio rei foi recebê-lo no navio. Ele retornou em 1505, Duarte Pacheco Pereira. Vamos lembrar que, antes disso, em 1494, Duarte Pacheco Pereira foi um dos enviados portugueses a Tordesilhas, onde foi firmado o tratado. Tá? Tordesilhas está em território espanhol. Depois tem os temidos Almeidas. Em 1506, aproximadamente, Dom Francisco de Almeida, com o filho, viaja ao Oriente como governador da Índia portuguesa. Isso. Em 1508, o seu filho, então com 28 anos de idade, Dom Lourenço de Almeida, ele está navegando em direção ao norte, num lugar chamado Chaú, que fica a 60 quilômetros ao sul de Bombaim,
Isso. Dom Lourenço de Almeida, comandando uma esquadra, ele se encontra com navios locais. E acontece uma batalha e eles são mortos. Então, Dom Francisco de Almeida perde o filho dessa maneira e passa a ser muito cruel, muito desgostoso. E vem uma ordem de que o governo deve ser trocado, uma ordem real de que o governo deve ser trocado, e ele deve entregar o governo para Afonso de Albuquerque. Então, Dom Francisco de Almeida retorna a Portugal, passa pelo Cabo das Tormentas, logo depois aportaram em um local onde aconteceu uma tragédia. Por um erro militar, Dom Francisco de Almeida foi capturado pelos negros e morreu estupidamente. O que aconteceu, pela descrição, é que os negros tinham gado e movimentavam o gado com uns assobios. E no meio da batalha, o gado estava ali perto, eles fizeram de maneira que o gado entrou entre eles e os portugueses na praia, junto ao mar. E os batéis haviam se afastado, de maneira que os portugueses não tiveram para onde fugir. Dessa maneira morreu Dom Francisco de Almeida. Afonso de Albuquerque, que foi governador, então, da Índia Portuguesa, né, nesse período. Ele já tinha viajado para a Índia, voltado. João de Castro é um governador da Índia Portuguesa já na época em que Camões esteve na Índia. Nem deixarão meus versos esquecidos aqueles que nos reinos traz da aurora levantaram por armas tão subidos vossa bandeira sempre vencedora. Um Pacheco fortíssimo, os temidos Almeidas, por quem sempre o Tejo chora. Albuquerque terrível, Castro forte, e outros em quem poder não teve a morte. Enquanto eu esses canto e a voz não posso, sublime rei, que não me atrevo a tanto, tomai as rédeas vós do reino vosso, dareis matéria nunca ouvido canto. Comecem a sentir o peso grosso que pelo mundo todo causa espanto, de exércitos e feitos singulares, da África as terras, no Oriente os mares. Em vós os olhos têm o mouro frio, em quem tem seu exício afigurado. Só com vos ver, o bárbaro gentil mostra o pescoço ao jugo já inclinado. Tétis, com seu cerúleo senhorio, tem para vós um dote aparelhado, que afeiçoada ao gesto belo e tenro, deseja conquistar-vos para genro. Porque o rei era criança nesse momento. Tétis é a primogênita das Nereidas. São as ninfas que personificam o movimento das ondas do mar. Em vós se vêem, na olímpica morada, dos dois avós as almas cá famosas. Bom, os dois avós de Dom Sebastião eram Dom João III, que o viu nascer, que teve uma vida administrativa, e o avô materno é o rei Carlos V de Espanha, que teve uma vida cheia de guerras. Em vós se vêem, na olímpica morada, dos dois avós, as almas cá famosas. Os avós já tinham falecido. Um na paz angélica dourada, outro pelas batalhas sanguinosas. Em vós esperam ver-se renovadas sua memória e as obras valorosas. E lá vos tem lugar, ao fim da idade, no templo da suprema eternidade. Pela primeira vez serão mencionados os navegantes na obra, né? Mas enquanto esse tempo passa lento a reger-lhes os povos que o desejam, dai vós lugar a um novo atrevimento, tal que esses
meus versos vossos sejam. E vereis ir cortando salso argento os novos argonautas, tal que vejam que são vistos por vós no mar irado, e acostumai-vos já a ser invocado. E aí o texto muda de tônica, falando dos navegantes. Na verdade, ele está falando já de Vasco da Gama. Já no largo oceano navegavam, as inquietas ondas apartando. Os ventos brandamente respiravam, das naus as velas côncavas inchando. De branca espuma os mares se mostravam cobertos, onde as proas vão cortando as marítimas águas, consagradas aos peixes que por eles são cortadas. Quando os deuses, no Olimpo luminoso, onde o governo está da humanagência, se ajuntam em concílio glorioso sobre as coisas futuras do Oriente. Pisando o cristalino céu formoso, vêm pela Via Láctea juntamente, convocados da parte do tonante pelo neto gentil do velho Atlante. Deixam dos 7 céus o regimento que do poder mais alto lhes foi dado. Alto poder, que só com o pensamento governa o céu, a terra e o mar irado. Ali se encontram juntos, num momento, os que habitam o ar duro congelado, e os que do alto vêm, e das partes onde a aurora nasce e o claro sol se esconde. Estava o padre ali, sublime e digno, e vibra os ferros raios de vulcano, no assento de estrelas cristalinas,